Olá, meu nome é professor Zizo e juntos nós vamos trabalhar o conteúdo de física. Vamos dar início agora à competência de número 6, tratando um pouquinho a respeito da hidrostática. Em primeiro lugar, vamos definir o que estuda a hidrostática. A palavra já indica para a gente o que se estuda dentro da hidrostática. A hidrostática é um ramo da física que estuda o comportamento de fluidos, dado na condição que eles estão em equilíbrios. Mas por fluido você pode entender como líquidos e gases. Porém, nós aqui na hidrostática, nessas aulas, nós vamos tratar somente a condição de equilíbrio que envolvam líquidos, e mais precisamente uma classe de líquidos, que existe uma série de aproximações, são líquidos chamados de incompressíveis. Nós vamos discutir melhor, definir o que seria esse tipo de líquido mais para frente, mas a palavrinha hidrostática, para interesse dessas aulas, a gente pode pensar como comportamento da água em equilíbrio. Então a gente vai ver quais são as condições físicas que estão envolvidas e quais são os fenômenos atrelados quando você tem um líquido que está nessa condição de equilíbrio. Mas antes da gente se aprofundar mais no estudo da hidrostática, se faz necessário que a gente discuta alguns conceitos básicos, que é o conceito de massa absoluta, o conceito de densidade e o conceito de pressão. Não se faz hidrostática sem esses conceitos. Então, a primeira coisa que é importante a gente saber é o que significa massa específica, ou então um termo que pode vir a aparecer é a chamada de densidade absoluta. Falar densidade absoluta ou massa específica, no fundo, é tomar uma proporção, a proporção de quanto de matéria contém um certo volume. Então, a massa específica, que a gente vai representar por esse símbolo μ, ela mede justamente quanto de massa cabe em um volume, essa proporção que se toma. Matematicamente, a proporção é feita pela massa do corpo dividido pelo volume. Aqui, pessoal, o que nós estamos fazendo? Nós temos um corpo que contém massa, esse corpo maciço, e a gente delimita ele, conta aqui pequenos volumes e vê quanto cabe de massa nesses pequenos volumes. E depois soma todas essas porções de volume, quanto contém de massa cada uma. Esse resultado é o que a gente chama de massa específica ou densidade absoluta. Ambos os termos significam a mesma coisa, é a quantidade de matéria que cabe em uma unidade de volume. Então, a unidade no sistema internacional de massa específica vai ser a unidade de massa dividido pela unidade de volume, que no sistema internacional é retratada como quilograma para massa e metro cúbico por volume. Então, a unidade no sistema internacional de massa específica ou densidade absoluta é retratada como quilograma por metro cúbico. Outro conceito que é extremamente importante, que muita gente confunde, é o conceito de densidade. Mas peraí, Zizo, você não acabou de falar a respeito de densidade? Não, são conceitos diferentes. O conceito de densidade, pessoal, ele parte do pressuposto em que a massa ela está concentrada por um volume limítrofe. Aqui nós estamos computando a massa dentro do corpo por unidade de volume. Aqui na densidade não. Nós tomamos a proporção de massa que está limitada por um volume. São conceitos diferentes. Aqui a gente não importa se há descontinuidades em relação à quantidade de matéria que esse corpo contém. Basta que essa massa esteja distribuída num volume limítrofe, ou seja, um volume que limita essa quantidade de matéria. Aqui, por exemplo, eu tenho um corpo e há uma descontinuidade, aqui não há massa, e aqui já não. Aqui ele é perfeitamente preenchido por massa. Então os conceitos eles são parecidos, porém são completamente diferentes. É lógico que se, o corpo é maciço, a densidade absoluta e a densidade eles têm o mesmo valor. Então aqui a ideia é praticamente a mesma, a densidade é a massa por um volume, porém esse volume é o volume limítrofe, o volume que limita as bordas do corpo, é o volume de borda, o volume externo. A unidade no sistema internacional de densidade, então, é a unidade de massa dividido pela unidade de volume, então quilograma por metro cúbico. Então, esses são dois conceitos extremamente importantes que é
extremamente necessário que você não os confunda, né? Então, volume, unidade de massa por unidade de volume corresponde à densidade absoluta, e o conceito de massa por volume externo é chamado de densidade simplesmente. Outro conceito que é bom a gente retratar e relembrar, mesmo que a gente já tenha discutido em gases, é o conceito de pressão, que a priori nós vamos atribuir ele ao símbolo P maiúsculo, né? Qual é o conceito de pressão? O conceito de pressão é o seguinte: eu tenho uma área e nesta área é aplicada uma força F, qualquer ela que seja, né? Esse vetor força sendo representado, né? Que nem, por exemplo, eu tenho uma área aqui da minha mão e aplico uma força, né? Uma interação do giz com a minha mão. O giz comprime a minha mão, né? Porém, comprimir, pessoal, é importante você perceber que não é integralmente essa força F que comprime a superfície. Isso porque eu posso decompor essa força em duas e perceber que existe uma decomposição, existe, né, uma composição da força F que se encontra paralela a essa área, portanto ela não a comprime, né? Essa força paralela, só por curiosidade, ela é chamada de tensão de cisalhamento. Ela arranha o corpo, e quem de fato comprime é a força que é perpendicular à superfície. Olha aqui, ó, essa força aqui que eu estou representando, ela é perpendicular à superfície, tanto é que eu chamei ela de F perpendicular, né? A força que é perpendicular à área é que de fato comprime a superfície, né? Então essa pressão, pessoal, é justamente tomar a medida da intensidade da força perpendicular, né? Porque é de fato quem faz com que haja uma pressão, dividido pela área que há o contato, né? Então essa força está distribuída por uma área, ó, representando essa proporção entre a intensidade da força que está distribuída na área, se dá o valor de pressão, né? Um conceito que nós já discutimos bastante quando envolve o conceito de gás, né? Nós representamos isso nas aulas anteriores, tá? A unidade de pressão no sistema internacional vai ser a unidade de força dividido pela unidade de área. Portanto, Newton, né, que é o sistema internacional para representar a força, metro quadrado para a área, né? Newton por metro quadrado, a gente pode retratar e chamar também de Pascal, simbolizar simplesmente pelo símbolo P a maiúsculo, né? Né? Então, ora, a unidade prática também que aparece bastante nos vestibulares é a atmosfera, né? Existe uma correlação da atmosfera com Newton por metro quadrado, lógico, com o sistema internacional. Toda unidade tem que dialogar com o sistema internacional, né? Uma atmosfera é equivalente a 10 a quinta pascais, né? Portanto, 10 a quinta newtons por metro quadrado, né? Então, se você não se lembra dos conceitos de pressão, assista às aulas anteriores, porque ele é extremamente necessário, né? Veja a aula de gases e relembre os conceitos de pressão, porque nós vamos utilizar esses três conceitos para definir toda a hidrostática. Com os conceitos básicos, agora nós podemos definir uma das coisas mais importantes para a hidrostática, que é a representação da pressão que uma coluna de um certo líquido exerce, né, em um certo recipiente. Então, ora, aqui eu tenho um recipiente com líquido, por exemplo, água, pode ser, não tem problema algum, né? E aqui eu atribuí, por uma questão arbitrária, uma coluna, né, que contém a água, né, essa coluna imaginária, né? Esse limite que eu imponho, ele é um limite imaginário, só para a gente representar a ideia da coisa, né? Essa massa de água, portanto, interage com o planeta Terra, né? E esse planeta Terra, essa interação entre ele e o planeta Terra é a força peso, que aqui, por uma questão de conveniência, estou representando pela letra P minúscula, né? Ora, esse líquido tem uma massa específica, uma densidade absoluta que eu estou representando pela letra Mi, e essa coluna que eu atribuí tem uma altura H. Então nós vamos calcular qual é a pressão que essa coluna desse líquido exerce, né, nessa área que eu estou chamando de A. Bom, primeira coisa, usando a definição de pressão, a pressão é a força dividido pela área, né? A força que atua nessa área é a força peso, que aqui eu representei por o vetor, né, que se encontra no centro de massa desse corpo, né? Então o peso
Perdão, a pressão vai ser a força-peso, mg, né, que nós já vimos, dividido pela área. Portanto, outra coisa que é importante lembrar, que essa massa específica, né, ela é a massa dividido pelo volume. Portanto, se eu manipular isso daqui, a massa é igual a massa específica vezes o volume dessa coluna, desse líquido. Bom, ora, se eu substituir, né, a segunda equação na primeira equação, olha o que a gente vai ter. A pressão mg sobre A, né, massa, gravidade dividido pela área. Portanto, a pressão vai ser massa, que é a mesma coisa que dizer massa específica vezes volume, está escrito aqui, ó, é equivalente a uma igualdade, vezes a gravidade dividido pela área. Bom, o volume de um cilindro, pessoal, a área da base vezes a altura, né? A base é essa área A, portanto, volume, área vezes a altura, né? Então a minha pressão vai ficar massa específica, área vezes a altura, que é o volume, vezes a gravidade dividido pela área. Opa, uma coisa importante a gente perceber, que a pressão independe dessa área. É por isso que o limite que eu falei, ele é arbitrário, né? Independe dessa área. Eu poderia pegar esse limite aqui com uma área azinha diferente, uma área alinha, que o resultado seria o mesmo, né? Porque a área ela acaba se cancelando, né? Então a pressão que um líquido exerce no fundo desse recipiente, né? O próprio líquido exerce no fundo do recipiente, né? A pressão absoluta vai ser a massa específica do líquido, a gravidade vezes a altura, né? μgh. Bom, esse é um resultado importante porque nós vamos levar ele até o fim da definição das representações a respeito da hidrostática, né? Uma coisa que a gente já pode aplicar essa ideia é se apropriar do teorema de Stevin, né? O teorema de Stevin, o que ele diz pra gente, pessoal? O teorema de Stevin, ele parte da diferença de pressão, né? Uma relação entre a diferença de pressão entre dois pontos de um líquido. Então, pessoal, de forma arbitrária, eu atribuí a esse líquido um cilindro que contém esse líquido, né? Esse cilindro é imaginário, é só para que a gente delimite uma área, para fazer sentido para falar a respeito de pressão, né? Então, ora, as moléculas de água, elas interagem, né, entre si. Então, nesse cilindro arbitrário aqui que eu compenetrei água, as moléculas colidem aqui, exercendo uma força, nessa superfície também uma força, na inferior, na superior, e a interação do líquido com o planeta Terra, portanto uma força peso. Na horizontal é fácil verificar que se F3 e F4 forem iguais, o meu líquido está em equilíbrio, né? Que é a parte que a gente quer estudar, o equilíbrio, quais são as condições de equilíbrio em um líquido. Então, na horizontal é evidente observar que se F3 e F4 forem iguais, o líquido fica em equilíbrio na horizontal. Na vertical, pessoal, F1 e F2 e o peso contribuem na vertical, né? Então, ora, para que se mantenha o equilíbrio aqui, a soma vetorial, portanto a resultante entre F1, o peso, e F2 é que quem tem que dar? Zero, né? Então, ora, o vetor F1 mais o vetor F2 mais o vetor peso, eles têm que resultar zero para que meu líquido esteja em equilíbrio, né? Então, ora, passando da soma vetorial para a representação algébrica de módulo, nós temos o quê? Que F1 e peso estão na mesma direção e mesmo sentido, portanto, o módulo se somam, né, já que eles estão na mesma direção e mesmo sentido. Já F2 está na mesma direção vertical, porém sentido contrário. Então, a soma dessas duas tem que ser subtraída de F2, né? Porque mesma direção, mesmo sentido, soma, mesma direção, só que sentido contrário, portanto subtraio. Esse cálculo tem que dar zero para que o líquido fique em equilíbrio, tem que ter um balanceamento dessas intensidades, né? Se eu isolar o peso, eu fico com F2 menos F1, né? Deriva dessa representação aqui. Ótimo. Bom, lembrando que a gente tem até então, pessoal, que a pressão, tá, que essas moléculas vão exercer tanto na parte superior quanto na parte inferior, a gente sabe calcular, né? A pressão é a força dividido pela área. Então, no ponto 1, pessoal, aqui em cima, a gente tem F1 dividido pela essa área que arbitrariamente eu representei, eu escolhi, né? E P2 é aqui embaixo, é a força F2 dividido pela
área, né, que também é arbitrária do meu cilindro. Então, pessoal, manipulando essas equações, ou seja, né, somente isolando F1 e F2, né, para substituir aqui depois, eu vou ter F1, portanto, vai ser P1, a pressão, vezes a área 1. E F2 é pressão em 2 vezes a segunda área. Porém, pessoal, é importante você lembrar, né, que tanto a área 1 quanto a área 2 são iguais, né? Essa é a representação conveniente de se atribuir um cilindro para calcular essas diferenças de pressões, que a tampa superior e a inferior vão ter as mesmas áreas, né? Então não preciso ficar computando nenhum outro efeito, né? Então, substituindo o que eu tenho aqui, pessoal, vai ficar o peso, é igual a pressão no ponto 2 vezes a área 2, menos a pressão no ponto 1 vezes a área 1, né, que seria F1 e F2. Aqui, ó, F2 menos F1. Só que está escrito de um jeito diferente, né, no jeito que me convém. Como, né, a área 1 e a área 2 são iguais, então eu posso representar, ó, o peso é igual a diferença de pressão entre os pontos vezes a área, né? Essa área arbitrariamente escolhida por mim. Se eu representar o peso como mg, né, a massa vezes a gravidade, e dividir pela área, chegando nessa ideia, eu tenho que a diferença de pressão é dada por mg sobre a área. Só que peraí, nós acabamos de fazer essa manipulação, massa, gravidade dividido pela área. A gente vai chegar aonde fazendo as mesmas manipulações? Que massa, gravidade dividido pela área é a mesma coisa que escrever massa específica, gravidade vezes a altura, né? Então vai ficar, ó, massa específica, gravidade vezes a altura é a diferença de pressão entre dois pontos, né? Então, entre dois pontos e um líquido, há uma diferença de pressão, né? Percebam que a massa específica é positiva, a gravidade é positiva e a altura é positiva. Portanto, a pressão no ponto 2 é maior do que a pressão no ponto 1, né? Portanto, quanto mais profundo, né, for esse ponto, maior vai ser a pressão, né? O que justifica, por exemplo, portanto, né, um mergulhador que vai afundando, né, aumentando a profundidade, chega uma hora que a pressão ela fica muito grande, né? E o próprio corpo não suporta essa pressão externa, né? E de fato, essa diferença de pressão, pessoal, no nosso organismo, até ele se acostumar com essa diferença de pressão, uma série de fatos podem acontecer, né? A ideia é que se a gente fazer essas continhas, pessoal, a gente consegue mostrar e provar, não é tão importante a gente representar agora, mas eu vou comentar que a cada 10 metros, né, supondo que nesses 10 metros a densidade da água seja sempre a mesma, né, da massa específica da água, se mantenha constante, a cada variação de 10 metros, há uma variação de pressão de 1 atmosfera, né? E uma variação de pressão de 1 atmosfera para o nosso corpo, ela é bem relevante, né? Tanto é que às vezes o mergulhador, se ele faz uma ascensão, né, um tanto quanto bruta, né, essa diferença de pressão interna com externa pode eventualmente até causar uma embolia, né, ter bolhas de ar na circulação, né? Então isso daí pode ser um tanto quanto perigoso, né? Todo mergulhador tem que conhecer o teorema de Stevens, né, ou submarino, ou qualquer corpo que está imerso em um fluido, pessoal, ele está situado a uma diferença de pressões que depende exclusivamente da massa do líquido, a gravidade e a diferença, né, a altura, a cota entre os dois pontos que lhe interessam. Agora nós vamos aplicar o teorema de Stevens, né? Nós vamos ver que aquela representação das diferenças de pressões, né, existe uma representação interessante como consequência, como por exemplo o seguinte: se eu tenho um líquido e numa mesma cota, no mesmo nível, né, a mesma altura, né, dois pontos, quaisquer que sejam esses pontos na mesma altura aqui do meu líquido, né, usando o teorema de Stevens, P2 menos P1 igual a massa, gravidade, massa específica, gravidade vezes altura. Como ora, eles não estão em nenhum tipo de desnível, né, o que interessa para a pressão não é o deslocamento lateral, mas sim o deslocamento vertical, né, se ora não há deslocamento vertical entre o ponto 1 e o ponto 2, portanto a altura é nula, né, colocando a altura igual a zero, 0 vezes gravidade 0, 0 vezes a massa específica 0, portanto não há diferença de pressão entre esses dois pontos, né? Portanto P2 igual a P1, né? Isso daqui justifica-se porque a pressão, né, ela depende única e exclusivamente da altura vertical, não da altura lateral, né? Então, independentemente de qual ponto eu pegue nesta reta, pessoal, todas as pressões vão ser as
mesmas, né? Não há diferença de pressão em pontos que estão situados à mesma altura. A gente pode até pensar no seguinte, né? Usar uma consequência do Teorema de Stevin para provar algo que talvez a gente nunca tenha se questionado, que é por que em um líquido, né, se nós deixarmos uma garrafa de água parada aqui ou um copo de água parado, por que o líquido ele fica paralelo ao solo, né, quando ele está em equilíbrio, quando ele está em repouso ou então a movimento retilíneo uniforme, né? Eu vou fazer algo agora, pessoal, que é conhecido na matemática como prova por absurdo. O que é a prova por absurdo? A prova do absurdo eu vou partir que a minha premissa é verdadeira, trabalhar matematicamente com essa premissa e chegar numa conclusão de que essa premissa que eu fiz, ela não pode ser verdadeira, né? Então por isso chama prova por absurdo, porque o a priori é supor que seja verdadeiro, mas chegar na conclusão de que não é verdadeiro, né? Por isso que é chamado de prova por absurdo. Então aqui, pessoal, eu vou retratar que como se o líquido ficasse, né, na diagonal, por exemplo, inclinado, né, na realidade. Então se eu pegar aqui o ponto 1 e o ponto 2 na superfície, pessoal, o que nós temos? Ponto 1, pressão no ponto 1 é igual a pressão no ponto 2, né? Por quê? Porque no ponto 1 e no ponto 2 age somente a pressão atmosférica, né? Que eu estou representando por P0, pressão atmosférica, né? Ora, como a pressão no ponto 1 e no ponto 2 deve-se exclusivamente à pressão atmosférica, olha o que a gente chega, P2 menos P1, massa específica, gravidade vezes altura, como P2 é igual a P1, que é a pressão atmosférica, né? O que a gente tem? Pressão atmosférica menos pressão atmosférica, zero. Ora, zero, a massa específica não pode ser zero, a gravidade não pode ser zero, né? Nós estamos no planeta Terra, portanto, para que esse produto seja igual a zero, o único cara que pode ser zero é a altura, né? Então, ora, como nós temos μ diferente de zero, g diferente de zero, então o único caso que pode ser zero é h. Portanto, não existe altura entre o ponto 1 e o ponto 2. Essa altura aqui, obrigatoriamente, tem que ser zero, né? O único caso em que essa altura pode ser zero é caso que o meu líquido ele esteja com os pontos que me interessam na superfície desse líquido, se eles estiverem à mesma altura, né? Portanto, eles têm que estar nivelados, né? O ponto 1 e o ponto 2 tem que estar no mesmo nível. É por isso que o líquido ele fica na horizontal. Próximo teorema que fundamenta a hidrostática é o teorema de Pascal, né? Então a ideia do teorema de Pascal é o seguinte: eu tenho um líquido, né, atribuí dois pontos, né, um eu coloquei próximo de uma superfície que está comprimindo esse líquido, né, então a diferença entre a altura do ponto 1 e o ponto 2 eu chamei de H, né, então a pressão do ponto 2 e do ponto 1 é dada pelo teorema de Stevin, que a gente acabou de ver, né, existe a diferença de pressão entre eles, μgh, né, portanto massa específica, gravidade e altura. Aqui fazendo uma manipulaçãozinha matemática, a gente chega aqui então a pressão 2 é dada pela pressão 1 mais μgh, né? Ora, a ideia do teorema de Pascal é o seguinte, né? Eu tenho aqui uma superfície, por exemplo, um isopor que está em contato com esse líquido, massa desprezível, eu pego e coloco um peso, né? Eu coloco uma sora aqui, eu coloco um corpo aqui, de tal forma com que esse corpo comprima o líquido, né? Fazendo com que então a pressão no ponto 1 seja aumentada, né? Essa pressão vai sofrer um incremento, né? Esse incremento de pressão que é feita pela força que esse corpo exerce no líquido, eu chamei de ΔP, né? Então o que a gente vai ter? Que a nova pressão, P' é a pressão 1 mais esse incremento de pressão, né, que o corpo exerce no corpo, né? Usando o teorema de Stevin agora para essa situação, a nova pressão no ponto 2 vai ser menos a minha pressão 1 nova igual a μgh, né? Isso que define o líquido ser incompressível, né? Que mesmo sofrendo colocando esse corpinho aqui, essa altura H não sofre alteração, né? Então o líquido ele não comprime, né? O líquido ele não sofre uma compressão. Essa é a ideia do nosso líquido, é um líquido ideal, né? Então a nova pressão 2 vai ser P1 mais μgh, né? Só que P1', quem é a nova pressão? P1' é P1 mais ΔP, então P1 mais ΔP mais μgh, que veio daqui, né? Então a nova pressão P2', olha, é P1 mais μgh. Quem é P1 mais μgh? Tá aqui, ó.
é P2, né? Então, ora, a nova pressão, pessoal, ela vai ser a pressão antiga mais um incremento. É esse o teorema de Pascal, né? Que esse incremento ele foi adicionado tanto no ponto 1 quanto no ponto 2, né? Então, essa pressão nova, esse incremento de pressão que se faz, ele é transmitido para todos os pontos que formam o líquido, né? Esse é um teorema que é extremamente importante. Existem inúmeras aplicações desse teorema, como por exemplo, né, o freio hidráulico, né? O freio hidráulico é justamente você transmitir uma pressão, né, por um ponto até outro, né? Você pisa no freio, né, e você comprime um líquido, né, o fluido do freio. Nessa compressão que você faz, ela é transmitida por todos os pontos da cânula, que comprime, né, o freio, a lona, né, fazendo com que sofra um atrito, né, a roda sofra um atrito, né? Outra ideia é o elevador hidráulico, que também funciona da mesma forma, né? Então esse princípio aqui, esse teorema, ele é extremamente utilizado no nosso dia a dia. Inclusive eu posso mostrá-lo, né? Opa, já até usei o teorema aqui sem querer, né? Inclusive eu posso mostrar esse teorema para vocês aqui. Então eu meio que improvisei uma experienciazinha bem tosca, bem rudimentar aqui, né? Que é o seguinte: eu tenho um líquido, um canudinho aqui, né? Uma coisa, eu não sei se vai dar para perceber aí na casa de vocês, mas o nível em que a água está e a água aqui no meu canudinho é o mesmo, né? Isso se deve ao fato de que aqui quem exerce essa pressão é a pressão atmosférica. Eu não sei se dá para enxergar direitinho, mas o nível que está o líquido aqui e no canudinho, ele é o mesmo nível, né? Eles estão no mesmo nível. Isso porque aqui eu tenho pressão atmosférica. Como é a mesma pressão, tem que estar na mesma altura, que foi o que a gente aplicou no teorema de Stevin, né? Agora há pouco. Agora eu vou fazer uma situaçãozinha aqui, como por exemplo, eu vou fazer com que haja a variação de pressão dentro desse líquido, né? O que a gente acabou de ver? Que essa variação de pressão, ela tem que ser transmitida integralmente por todos os pontos. Então, qual é a ideia? Que se eu soprar esse bocal aqui, pessoal, essa pressão nova que eu vou exercer aqui dentro vai ser transmitida por todos os pontos do líquido, inclusive aqui. Como eu vou aumentar a pressão, né, esse líquido vai ter uma pressão maior. Como ele tem uma pressão maior, ele pode atingir uma altura maior, né, fazendo com que então ele caia, né, do canudinho. Então é bem simples mostrar isso, ó. Pronto, é o que acontece, né? Você que já tomou todinho na sua vida, com certeza absoluta, já fez isso, já tomou o todinho soprando, né, o todinho. Mesma coisa, se eu pegar aqui e aumentar a pressão por aqui e soltar, opa, olha lá, o líquido sai, né? Há essa diferença de pressão, essa pressão ela é transmitida integralmente por todos os pontos. Mesma coisa, se eu apertar essa garrafinha, a pressão vai aumentar, fazendo com que o líquido saia também, né? Ó, pronto, é o que acontece. É muito simples, esse teorema de Pascal, ele é muito utilizado no nosso dia a dia, né? Em inúmeras situações funcionam graças a esse teorema de Pascal. Blaise Pascal, o famigerado geômetra, filósofo físico. Então, ora, nós definimos então os dois principais teoremas, né, da hidrostática. Ainda falta um terceiro, que é o teorema de Arquimedes. Então, portanto, nós vimos o teorema de Stevin, as suas aplicações, consequências, teorema de Pascal, suas aplicações e consequências. Agora, o teorema de Arquimedes. O teorema de Arquimedes, pessoal, ele é extremamente importante, né? Ele que sustenta a hidrostática como representação física mesmo, né? Que a ideia é o seguinte: eu tenho um líquido, né? E eu vou fazer com que um corpo, né, ele seja colocado dentro desse líquido, e importante, obrigatoriamente, este corpo tem que estar em equilíbrio. Tá? Isso daqui é uma condição extremamente importante. O corpo, ele tem que obrigatoriamente estar em equilíbrio, senão o que eu vou falar não é válido. Bom, primeira coisa, pessoal, eu vou definir algo a priori, tá? Que é a interação do fluido com
o corpo. O fluido, por estar em contato com esse corpo, esse cilindro arbitrariamente escolhido por mim, né, por estar em contato com esses corpos, né, tanto o fluido e o corpo, eles interagem, né, o meu cilindro interage com o fluido e o fluido interage com o cilindro. Essa interação entre fluido e cilindro, pessoal, acontece da seguinte forma, né, aqui a interação na parte superior, a interação na parte inferior, da horizontal nós já fizemos a consideração, né, que ela tem que ser nula. Bom, enfim, então tendo aqui na parte vertical, pessoal, tanto aqui, olha, F1 mais F2, essa soma vetorial, eu vou definir como empuxo, tá? O que é o empuxo? O empuxo, pessoal, é a resultante das interações que estão na vertical, né? A gente define o empuxo como sendo a resultante das forças que atuam no corpo quando ele está imerso em um fluido, né? Essa resultante, dada por essa soma vetorial, a gente chama de empuxo, né? Detalhe, pessoal, essa resultante, ela sempre vai ser vertical para cima, né? Eu vou mostrar para vocês o porquê o empuxo, ele obrigatoriamente tem que ser dado vertical para cima, né? Então isso daqui é meu a priori. Eu estou definindo uma resultante entre as interações do corpo com o fluido corpo na vertical, e eu estou chamando ela de empuxo e atribuindo um símbolo, tá? Essa interação corpo-fluido, doravante chamada de empuxo, tá? Então, ora, pessoal, essa resultante entre as duas forças, tá? Como a gente viu pelo teorema de Pascal, pelo teorema de Steven, F2 tem que ser maior do que F1, né? Para que haja essa consequência do teorema de Steven. Eu vou usar ele daqui a pouco. Então esse empuxo, pessoal, essa resultante, como F2 tem que ser maior do que F1, vai ficar, ó, forças que estão na mesma direção, sentidos opostos, eu subtraio os seus respectivos módulos, né? Então o empuxo vai ser F2 menos F1, em termos da intensidade, essa é a intensidade do empuxo, né? Pelo teorema de Steven, pessoal, a gente sabe que a diferença entre as pressões no ponto 1 e no ponto 2 é dada por massa específica do fluido, é extremamente importante, a massa específica do fluido, tá? Não estou levando um corpo em conta. E isso daqui é somente o teorema de Steven, a diferença de pressões é dada pela massa específica, eu pus F para a gente lembrar que é do fluido, tá? Então, o Mi do fluido, gravidade e a altura, né? Essa altura entre os dois pontos, ponto 1, ponto 2, né? Essa altura aqui que é importante, tá? H. Pronto. Ótimo. Então eu tenho Mi GH, tá? Mi do fluido. Bom, a pressão no ponto 2 é a força que é exercida sobre a área, né? Menos P1, que vai ser a força no ponto 1, menos, ou dividido pela área, né? Então P2 menos P1. Só estou escrevendo de uma forma diferente, né? Para que apareça o empuxo. Então vai ficar F2 sobre A menos F1 sobre A igual ao Mi do fluido, gravidade e altura, né? Como a área é a mesma, né? Eu atribuo um cilindro por questão de conveniência. Como essa área é a mesma, pessoal, posso colocar ela em evidência, né? Então vai ficar F2 menos F1, tudo dividido pela área, né? Essa subtração escalar dividido pela área, né? Então Mi do fluido GH, que eu não mexi. Bom, multiplicando ambos os lados da minha igualdade pela área, né? Tanto esse lado quanto esse lado, o que a gente vai ter, pessoal? Que F2 menos F1 é Mi do fluido, G, gravidade, altura e a área. Bom, aqui a gente pode reconhecer duas coisas. Primeira coisa que F2 menos F1 é o nosso empuxo. Aqui está. Segunda coisa que a gente pode reconhecer, olha, altura vezes área vezes altura, né? Isso daqui corresponde ao que, pessoal? Isso daqui corresponde ao volume do meu cilindro, né? Então pronto, apareceu o corpo, né? Se você estava preocupado, onde entra o corpo? Cadê o corpo? Pronto. Altura vezes área, esse é o volume do meu corpo, né? Então o empuxo está associado com o volume do corpo, tá? Isso daí é extremamente importante. Bom, enfim, então F2 menos F1 é o meu empuxo, Mi do fluido, G, gravidade, né? E o volume do corpo. Só que aqui entra o teorema de Arquimedes propriamente dita, né? O teorema de Arquimedes diz, pessoal, tá? Ele afirma, ele assegura que quando você coloca um corpo em um fluido,
tá? Esse fluido ele sofre um certo deslocamento. Esse volume que sofre o deslocamento de um corpo corresponde, é idêntico, é igual ao volume do corpo. Então, por exemplo, pessoal, eu tenho um recipiente, tá? Eu tenho um recipiente com um líquido, tá? Vou fazer um buraquinho aqui. Eu tenho um recipiente com um líquido quase que para transbordar, tá? Aqui eu tenho uma cânula para esse líquido escoar. Bom, enfim, eu pego aqui um corpo e coloco um corpo dentro desse fluido. Esse líquido, tá? Ele vai sofrer um desnível, né? Esse líquido vai subir e, como tá a abertura, esse líquido vai cair, tá? Vai cair até atingir o novo nível, né? Se eu coletar esse líquido que caiu, que transbordou, né? Então, o que caiu? Uma certa quantidade de líquido. E eu pegar, calcular o volume desse líquido, medir o volume desse líquido e medir o volume do meu corpo, eles vão ser idênticos. Se esse corpo tiver 1 metro cúbico, o volume deslocado por esse corpo vai ser 1 metro cúbico. Esse é o teorema de Arquimedes, né? Então, o volume do corpo é o volume do fluido deslocado. Portanto, o empuxo é com massa específica, né, do fluido, gravidade vezes o volume do fluido deslocado, que é o mesmo que o volume do corpo, né? Se o corpo, parte do corpo, se há uma imersão parcial, pessoal, é o volume que está dentro do líquido. Esse é o volume, tá, que vai fazer com que o líquido sofra um deslocamento. Essa é a ideia do empuxo, esse é o teorema de Arquimedes, pessoal. Então isso daqui, né, ele tem uma representação extremamente importante, né, já que vai contra a nossa intuição, né? O empuxo, ele não depende do peso do corpo. O empuxo, ele depende do volume do fluido deslocado. Então, se eu tiver, por exemplo, dois corpos, né, duas bolinhas, tá, de volumes idênticos, porém massas diferentes, e eu coloco ambos em líquidos diferentes, pessoal, por mais que eles tenham pesos diferentes, eles vão ter com certeza absoluta o mesmo empuxo, porque o empuxo não depende do peso do corpo, o empuxo depende do volume do fluido deslocado, tá? E o volume do fluido deslocado depende do volume do corpo, não do peso. Obrigado pela sua atenção, foi um prazer tê-lo junto a mim, né? Espero que você tenha gostado, desfrute do material. Qualquer dúvida, sugestão, pergunta, por favor, acesse o nosso site e retire a sua dúvida.